falo, né? Há alguns anos eu treino isso. Não, não é por isso. É porque eu conheço a fisiologia do cérebro humano um pouquinho. Dá pra fazer. Na verdade, eu não vou fazer as duas ao mesmo tempo que vocês aprenderam, que a gente é unifuncional, né? Mas dá pra clicar, dá pra falar um pouquinho, escrever um pouquinho, e aí o espectador acha que está fazendo a mesma coisa. Mas é porque eu conheço um pouquinho do cérebro humano, e nesse pouquinho que eu aprendi sobre o cérebro humano, eu escutei de grandes fisiologistas, de grandes neurologistas, que o cérebro humano, depois de alguns minutos de concentração, ele começa a viajar. Eu, na hora que eu li isso, eu que me achava gênio na tua idade, né? Eu que me achava gênio na tua idade, eu pensava, parece. Tarde passada eu fiquei lendo Machado de Assis durante 3 horas e me emocionei no final da leitura. Como é que eu estava viajando? Falta de humildade, né? Eu tive problema com humildade. Então eu comecei a perceber que nas minhas leituras, eu estava lendo, mas aí de repente putz, amanhã eu tenho que fazer isso. E voltava para a leitura. É um lapso de concentração, né? E hoje eu sei, e tem pesquisas que deixam claro, que tu na tua idade tem o quê? 16 anos? 17, vamos supor 18. Tu tem mais ou menos 18 minutos consecutivos de atenção. 18, mais ou menos 1 minuto por ano de vida. Uma criança de 12 anos, ela tem uns 12 minutos mais ou menos de atenção contínua. É impossível para o cérebro dela se manter concentrada por mais de 12 minutos consecutivos, sabe? Em média. Não é desenho. Desenho, na hora que ela vê a parte engraçada, ela começa e aí ela fica rindo 3 minutos viajando na maionese, o que aconteceu naquela festa, ela não lembra. O que eu quero te dizer é que as aulas têm 50 minutos porque os adultos têm mais ou menos 50 minutos de concentração contínua. Depois disso, meu querido, não tem o que faça teu cérebro continuar ali. Tu vai olhar para o além, tu vai pensar no que tu vai fazer amanhã, tu vai pensar em alguma outra coisa. Tu viu, cara? O tempo de aula. Fala. Quero ver alguém falando no meu lugar. Fala sem levantar a mão, cara. Vou te mostrar como é que é educação. Faz em casa, pai. Tem que aprender, ó. Tô falando. Ops. Meu filho é assim, cara. Vai falar junto comigo. Ele pode falar o que ele quiser, argumentar o que ele quiser, mas ele vai ter a vez dele. Então, como eu estava te falando, eu gasto esse tempinho inicial e deixo vocês conversar. Não é porque eu sou retardado e quero gastar tempo. É porque eu sei que tu está esgotado da aula anterior. Por mais que tu não pareça, o teu cérebro está. Os teus neurônios não querem mais fazer sinapse. Aí eu deixo vocês curtir e tal. Aí vocês se passaram um pouquinho, me arrombei. E aí, nesse momento, é um momento de barulho mesmo. Eu estou cagando e andando com o barulho de vocês. O problema é que o dono dos colégios estão aqui embaixo da gente. Então a gente tem que respeitar a hierarquia. Mas quem manja de fisiologia do cérebro sabe que a sala de aula tem que ser barulhenta de uma aula para outra. O ideal, inclusive, é que depois de 10 minutos de aula eu parasse e falasse alguma bobagem para vocês. Aí galera, ontem me aconteceu isso, assim, sensado, legal. Agora vamos voltar. Porque o cérebro de vocês só aguenta de 10 em 10 minutos as informações. Tem a ver com os neurônios de vocês, com as células do cérebro de vocês. Por isso que o cabeça faz isso na aula dele. Claro, ele não é bobo. Ele manja do cérebro humano. Muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Ô professor, eu li isso aí, não é verdade? Agora deu, desculpa. É óbvio que é verdade, tô mentindo pra vocês de certo, porra. Bota no Google e vai ver que é verdade, porra. E outra, eu ainda te provoco falando, não confie em mim, pra que depois vocês vão conferir e verifiquem se é verdade ou mentira. É lógico. E eu gosto de vocês, eu não sou inimigo. Mas lembrem-se, muitos de vocês só vão lembrar do Otávio quando velhos. Pô, o filho da puta do Otávio falou a verdade, cara. E eu era um babaca, achava que era mentira, eu tava cagando e andando pra ele. Os mais malas dos meus alunos aparecem depois dos colégios com os olhos cheios de lágrima. E eles vêm, pô, Otávio, aperta forte, ele fala, cara, tudo o que tu me falou era verdade. É óbvio, quando a gente amadurece, a gente vê a verdade. Ontem me apareceu um desses malas. Lá no Colégio Santa Catarina. Barba na cara, um homem feito. Ele, professor, fui para Porto Alegre depois daquele ano, fiz o americano, que é um puta do colégio. Eu tô te achando até normal depois do meu professor de física que eu tive lá. 10 vezes mais louco que tu, fiquei com ciúme já. E aí encartar na faculdade, entendeu? E era um cara meio do mal, assim, meio brincalhão, meio que querendo
fazer, saca? E tu vê, cara, o cara volta depois, abraça a gente forte, emocionado e agradece os esporros, agradece, pô, cala tua boca, bicho, tu vai ser um merda. O cara agradece. Mas muitos de vocês só vão perceber isso com 30, 40 ou mais. Então relaxa, relaxa, vai dar tudo certo. Ó, matéria da prova, me perguntaram, vai botar no site? Não sei, o diretor me liga, às vezes, pô, bota no site o negócio. Eu acho até que eu vou pra rua, de tão pouca coisa que eu faço. Então eu não posso garantir que eu vou botar no site, embora seja minha obrigação, certo? Até porque eu vou te falar que eu desprezo a pergunta, o que vai cair na prova, professor? Eu acho que pergunta de louco. Vai cair o que vai vir na apostila 6, cara, dá vontade de falar. Vai cair a apostila 9, dá vontade de falar, entendeu? Porque é óbvio que vai cair na prova o que a gente está estudando, cara. É óbvio. As pessoas me acham louco, eu acho que as pessoas são loucas. Agora olha só. É loucura, é loucura. Novo, caramba, não! Novo! Então tá, sólido, líquido e gasoso. Ah, novo. Vai passar do sólido pro líquido. Fusão é o único que tu pode errar. É o único que tu tem direito de errar. Os outros tu não pode errar. Porque tornar gasoso é tornar vapor, é vaporização. Tornar líquido, liquefação. Como é que tu vai errar se o nome está dizendo? É tornar líquido. Tornar sólido, solidificação. Me explica como é que erra a solidificação. Não pode, certo? Só essa pode errar. Mas aí por eliminação, a que sobrar é fusão. Sublimação. Em livros antigos tu vai ver também ressublimação, que é uma volta, mas caiu em desuso a ressublimação. Então é sublimação na ida, sublimação na volta. Tranquilo até aqui? Qual é o exemplo mais famoso de sublimação? A naftalina, eu acho que é a mais comum. Desodorante de banheiro, né? É uma pedrinha sólida e deixa cheiro. Como é que uma pedrinha sólida vai deixar cheiro? Como é que uma pedrinha sólida vai deixar cheiro? É, só para sublimação. Porque se ficasse líquido ia cair na água e assim pela descarga junto. Tu viu? Como o fato de sentir o cheiro do desodorante do banheiro é a prova de que aquele material sólido sublimou. Bacana, né, cara? Quando tu vê o teu banheiro com olhos de, né, críticos, tu entende física e matéria e química, né? Tu vê que simples a ideia. Uma experiência muito legal é pegar lá o Erlenmeyer, né, um pote ali com uma rolinha e tu bota naftalina ali, tu pede para as crianças trazer. Aí tu deixa no cantinho da sala. Isso foi feito em quase todas as salas do Fundamental. Aí passa algumas semanas, a professora pede para as crianças olharem o potinho que estava no armário, aquele armário que tem na sala do Fundamental. Aí as crianças ficam de cara que não tem mais naftalina lá embaixo e tem um pó branco ali em cima. O que aconteceu? Sublimou, foi para o estado gasoso, subiu, bateu lá no potinho e ressublimou, voltou a virar pó de naftalina, voltou a ficar sólido lá em cima, beleza? Tu vê que na tua casa dá pra fazer sublimação e ressublimação com a naftalina e um potinho idiota, né? Tu jamais esquecerás de olhar isso com os olhos de um adolescente, não com os olhos de criança, que acabou se apagando da tua mente essa brincadeirinha. Legal! Aí plasma, o que é o quarto estado da matéria? Me dá um exemplo aqui de plasma nessa sala de aula. A lâmpada, ali ó. Cuidado, galera, aquele plasma do sangue é outra história. É tu separar a parte sólida do sangue e a parte líquida. A parte líquida do sangue é plasma. Aquilo ali é aula no cabeça. Aqui não tem nada a ver com sangue. Plasma nada mais é que o estado gasoso que brilha. Ali dentro da lâmpada é gás, concorda comigo? Tá brilhando? É plasma. Tem dois tipos de plasma. Plasma frio, plasma quente. Esse é frio, eu boto a mão e não dá nada. Plasma quente, ele está a milhares e milhares de graus. É o transformador de solda. Já viu os caras soldando o portão na rua? Sai um brilho imenso. Forma um arco de plasma ali, é um gás superaquecido que vai fundindo o metal por onde ele passa. O sol é plasma. Plasma quente. O núcleo também, o Sol todo é plasma, o Sol todo é gasoso. Ah, o núcleo da Terra. Não daria para dizer que é plasma porque não está em estado gasoso. Plasma é o estado gasoso que brilha. No núcleo da Terra, os metais estão derretidos. Então é estado líquido. Aquela pulseirinha que brilha não é plasma. Não, porque lá tem um líquido ali dentro.
É um líquido, teria que ser gasoso para ser plasma. O professor fez da cristalização. Cristalização. Onde é que seria? É gasoso para o sólido. Ah, não, é o tipo gasoso para o sólido, é sublimação também. Sublimação também que chama, certo? Quando este sólido formar um retículo cristalino, aí a gente chamaria de cristalização. Então se eu pegar se eu pegar ferro e for passar ferro gasoso para ferro sólido, ele vai cristalizar, porque ferro forma um retículo cristalino. Agora vidro, silício no estado gasoso vai passar para o estado sólido, ele vai ser amorfo, não vai ter cristalização. Ou seja, a química ela se ocupa em falar quais são os tipos de vaporização que existem, quais são os tipos de sublimação que existem. Uma delas pode ser a cristalização. Tá beleza? Boa colocação. Fica à vontade, querido. A temperatura desses transformadores MIG, DIG ou arco voltaico é 4, 5, 6 mil o arco ali. Então imagina, soldou, a chapa está super quente, encostou ali, meu Deus, vai ficar pururuca, vai ficar crocante. Pururuca, sabe por quê quando pururuca? Ô galerinha, olha só pra gente continuar. O que é plasma? É o estado gasoso que brilha, tem frio e tem quente, nada demais. Tu vê, galera, tem mais estados da matéria que esses, tá? E cada dia tem surgido novos estados dos laboratórios, que a galera consegue botar a matéria num estado que nunca era botado antes. Eu não vou colocar mais que esses aqui, eu só quero que tu saiba que o Einstein estava estudando, Bose e Einstein estavam estudando, no final de carreira do Einstein, gases a baixa pressão, próxima da menor temperatura que existe, o 0 Kelvin, menos 233 graus Celsius. Eles ficaram de cara ao analisar um gás desses próximo do 0 Kelvin. O gás, como nós estudaremos mais pra frente, as moléculas estão todas desorganizadas, cada um no seu ritmo. Mas louca. Quando um estado gasoso começa a ser colocado próximo do 0 Kelvin, as moléculas vão ficando cada vez menos agitadas, mas o mais incrível é que elas começam a dançar no mesmo ritmo. Elas começam todas juntas a dilatar, contrair, a vibração delas fica no ritmo. O que eu quero te dizer é que se eu olhar agora aqui esse giz atomicamente, enquanto um átomo está indo, o outro está vindo na vibração dele. Vem, cada um do seu jeito. Se eu pego o estado gasoso e deixo próximo do 0 Kelvin, os átomos todos começam juntos a vibrar, em ressonância, como se fosse um único grande átomo. Olha que loucura. Essa situação bizarra se deu o nome de condensado de Bose-Einstein, que é conhecido como o quinto estado da matéria. Porém, ano retrasado, uma das alunas, que depois foi primeiro geral ali na UFSC, eu acho, né? Na nossa, do ensino médio todo o ensino médio ele estudou aqui, essa menina, certo? A Krasniak, o irmão dela também tirou os primeiros lugares depois aí, isso também fez o ensino médio todo no Energia Barretos. Galera estudiosa, vinha em todas as assistências, botava muito a bunda na cadeira. Tinham até um pouco de dificuldade, eu diria, no ensino médio, mas foram guerreiros estudiosos, apesar da vida sofrida que tiveram. Aliás, às vezes é isso, né? A vida sofrida que te faz ser guerreiro, né? E aí, então, né, foram primeiros dos melhores vestibulares por aí. Eu lembro dela me mandar um e-mail. Professor, olha que legal. Uma placa de alumínio foi colocada numa certa temperatura, numa certa pressão, e o alumínio ficou transparente. Loucura, né? Ou seja, se tu for na internet procurar coisa nova, tu vai acabar a tua vida, tu não vai ter lido a matéria escrita em 2 dias. Hoje, em cada dia que se passa hoje, o ser humano produz textos que superam o que um ser humano pode ler ao longo da sua vida. Por isso que tu não vai poder ser estudioso em tudo, tu vai ter que escolher uma matériazinha idiota, te dedicar a vida toda para ela, e no final da vida tu vai saber que nem daquela matéria tu manja tudo. Olha como a ciência é vasta e complexa, né, cara? É muito bonito. Sou apaixonado pela ciência. O que é o condensado de Bose-Einstein? O que é o condensado de Bose-Einstein? É um gás numa temperatura próxima do 0 Kelvin, onde as moléculas vibram juntas, vibram em ressonância. É o máximo que tu precisa saber desse quinto estado da matéria. Eu falei que uma placa de alumínio, dependendo da temperatura e da pressão que ela é colocada, o alumínio pode ficar transparente à luz.
Imagina, cara, uma placa de vidro, certo? Só que na verdade não é vidro, é alumínio. Só porque está na temperatura e na pressão certa. Inacreditável que o material opaco possa se transformar em translúcido, né? Certo? Que loucura, né? Eu quase não acreditei quando ela me mandou o e-mail. É só porque era de uma fonte muito confiável, certo? Aí eu acreditei depois. E eu tenho que também entender que eu não posso ficar querendo saber tudo, né? Eu só tenho que saber o básico do vestibular, né? Mas só para que se te falarem, olha, surgiu outro estado da matéria, não desconfia totalmente não. É bem possível que tenha acontecido. Fala, meu querido. Fogo pode ser considerado plasma? Fogo é plasma. Fogo é plasma. Né? É um estado gasoso, está brilhando, por isso que tu enxerga ele, está bem quente. Plasma quente. Muito bom. Fogo é plasma. Fogo é plasma. Galerinha, tu lembra que a vaporização pode ocorrer de 3 maneiras diferentes, né? Pode ser a ebulição, pode ser a evaporação e calefação. Calefação. Vocês lembram a distinção entre elas? Sim. Calefação, fica à vontade. Tchau, tchau, meu amor. Feliz aniversário mais uma vez. É instantâneo. Calefação é instantâneo. É a passagem do estado para o gasoso instantaneamente. É, por exemplo, quando a água atinge uma superfície superaquecida. Certo? Na hora, né? Ebulição. Acontece numa temperatura específica. No caso da água, 100 graus. No caso do álcool, 70 e poucos. Né? Depende da pressão. Quando a gente fala temperatura de ebulição, estou supondo que todos estamos pensando na pressão atmosférica, um ATM. Perfeito, perfeito. Ebulição é rápida e acontece numa temperatura específica. Calefação é instantânea e ocorre quando o líquido atinge uma superfície superaquecida. E evaporação é lenta e é natural, ocorre sempre abaixo da temperatura de ebulição. A roupa no varal é um ótimo exemplo, mas eu ainda prefiro isso. O cabelo molhado. Isso aqui. Aqui. Cada maldito poro teu. A galera não sabe, mas está saindo vapor d'água por cada poro teu. É só tu botar um plástico e esperar alguns minutos, tu vai ver o plástico todo babado, né? Ah, é porque suou a pele. Não viaja, cara. Já estava suando o tempo inteiro. Só que esse vapor está indo para a atmosfera. Se tu prende esse vapor, claro que vai aparecer, né? Então a evaporação é o que está ocorrendo na pele de vocês agora. Por isso tem que tomar água, né, cara? Porque se tu não perde água, se o cara fica, né? Só perdesse água pela urina, tu só teria que tomar a quantidade de água equivalente ao que tu perdeu na urina, né? E tu já deve ter percebido que tu toma muito mais água do que tu perde pela urina. Porque tem água saindo pelos teus poros agora na forma de vapor d'água. Engraçado, como é que o vapor d'água se forma no teu corpo? Será que tem uma coisa a 100 graus Celsius lá dentro? Não, né? Porque algumas moléculas adquirem energia suficiente para ir para o estado líquido, para o estado gasoso, mesmo sem atingir 100 graus Celsius. Quando atinge 100 graus Celsius, todas as moléculas querem ir para o estado gasoso, né? A vez de curiosidade, a gelatina é qual estado físico? Muito boa a tua pergunta. Ela vai ter partículas sólidas e partículas líquidas. Dependendo do tamanho dessas partículas, a química dá o nome de sol, gel ou suspensão, né? É isso? Certo? Então aí tu vê, é uma mistura de sólido com líquido. E a química cuida de nomear que estado é esse, que meio termo é esse. Certo? Suspensão, gel e sol, né? Eu acho que são esses os nomes. Mas eu não lembro. O professor de química ele saberia dizer melhor. Certo? O colóide, aliás, são tipos de suspensão, né? Sol, gel e colóide. Eu acho que são os tipos de suspensão, né? Certo? Beleza? O professor não tiveram essa aula há pouco tempo? Não? Então logo vocês vão entrar em mais detalhes daqui, ó. É que a física ela não quer se ater nisso. Ela está mais preocupada com os cálculos que envolvem essas transformações. Certo? Então o professor de química ele vai voltar a bater nessa tecla aqui. A outra, hein? Tem mais duas coisas ainda que vale a pena discutir aqui. Vocês sabem, por exemplo, o que é a sobrefusão? Sobrefusão, por exemplo, imagina, eu pego água pura, boto no aquário e boto ela num refrigerador que não vibra. O refrigerador não faz nem barulho, ele fica totalmente parado. Se eu botasse a temperatura lá do refrigerador a menos 3 graus Celsius, por incrível que pareça, aquela água ia chegar a menos 3 e ia continuar líquida. Porque não tem a agitação para disparar o encaixe de uma molécula com a outra no estado sólido. E isso, aquilo é o exemplo de sobrefusão. É quando a substância já está na temperatura abaixo da solidificação e
acontecer? Tu tira esse aquário com água a -3 do freezer, cara, tá água líquida e a temperatura tá -3. Tu pega o termômetro e dá uma mexidinha no aquário, o termômetro vai para 0 e a água congela instantaneamente. Então tu vê que loucura, sobrefusão ainda está fundido, mas a temperatura já é a temperatura suficiente para congelar. Como? Piscar de olhos. Tem vídeos que eles vão derramando... Cuidado, tá galera, a palavra instantaneamente ela é muito perigosa. Eu diria que não existe nada na vida que é instantâneo. Para os olhos humanos vai parecer instantâneo, mas se tu usar a super câmera, 50 mil frames por segundo, tu vai ver congelando primeiro onde tu tocou e depois congelando o resto, sacou? Mas do ponto de vista humanoide, instantâneo. Ali já é diferente, tem a ver com a pressão ter diminuído. Hoje, no final da aula, nós vamos explicar esse fenômeno aí. Parabéns pela colocação. Outro fenômeno interessante é o regelo. O regelo. Vocês já viram patinação no gelo? Nunca viram ninguém patinar no gelo, tenho certeza, é impossível. Não existe patinação no gelo. O cara patina na água. O amigo sabe, ó. Aquela pista está congelada, né? Mas quando o sujeito pisa com patins no gelo, o gelo derrete embaixo do patins. Então ele está patinando em uma camada de água, ele não está encostando no gelo. Gelo não escorrega, o que escorrega é água. Logo depois que o patinador passou, tu olha a marquinha da água congelando novamente. Tava sólido, eu espremi, ficou líquido. Eu tiro a pressão, volta a ser sólido, regelo, voltou a ser gelo. Regelo. O mais legal do regelo é um experimento que eu estou para fazer numa feira de ciência aqui na Energia. Vai numa peixaria, compra um blocão de gelo. Ali na entrada do colégio vai ter um fio de nylon bem fininho e 2 pesos pendurados no fio de nylon. A galera vai olhar e, oh, que idiota esse experimento. A galera vai vir no recreio, o fio de nylon vai estar no meio já. E vai estar congelada a parte de cima. No final do dia, o fio de nylon vai ter atravessado a barra de gelo e a barra de gelo vai continuar congelada e sem o corte. Por que isso acontece? Porque exatamente onde o nylon pressionou, ficou líquido. Aí o nylon mergulhou na água. A água foi para cima do nylon, perdeu a pressão, voltou a congelar, regelo. Depois de algumas horas, o nylon atravessou o gelo e o gelo continua congeladinho, sem corte. Esse fenômeno é chamado de fenômeno Tyndall, certo? Que é uma experiência que o Tyndall fez para provar o regelo, beleza? E nós vamos entender isso melhor no final dessa aula, se eu conseguir chegar até diagrama de fase, se for possível a gente chegar até lá. Quando é que vai fazer isso, pessoal? Eu queria ver se a gente fazer na feira de ciências. Já tem. Mas a gente não vai poder participar. Esse ano não participa. Professor, tem que ficar uma temperatura constante para fazer isso. Não, essa barra ela vai ficar derretendo ao longo do dia. Ela vai estar derretendo porque ela vai estar a 0. Mas como ela exige energia passar do estado sólido para o estado líquido, e vai demorar bastante isso, vai dar tempo de a gente curtir todas as aulas e na saída ver o que sobrou da barra de gelo com o nylon já atravessado. Vai dar. Ô galerinha, no final da última aula acho que eu estava aqui, né? Certo? Eu peguei e estava fazendo o gráfico da temperatura com a quantidade de calor que o corpo recebe. Esse gráfico só é verdadeiro para substâncias puras, sob pressão, esquenta, joga calor, aumenta a temperatura. Joga calor, aumenta a temperatura. Quando para de aumentar a temperatura, é porque está mudando de estado físico. Já sabemos disso há tempo, né? É mais ou menos como Deus no ato da criação falar. Quando uma substância pura for mudar de estado físico, ela jamais mudará de temperatura. É uma lei. Essa lei existe. Voltou a aumentar a temperatura, então já mudou o estado físico. Estou jogando calor, aumenta a temperatura, que óbvio. Joga calor, aumenta a temperatura. Parou de aumentar a temperatura. Apagou o fogo? Não. Parou de absorver calor? Não. É porque está mudando. Terminou a mudança. Volta a subir a temperatura. Tranquilo, galerinha? Se tu vê um gráfico desse, tens que saber que essa situação é um líquido, é obrigatório. Essa situação, claro e, portanto, gasoso. Quer dizer que durante a mudança tinha uma parte sólida e uma parte... E quer dizer que durante a mudança tinha um pouquinho líquido e um pouquinho gasoso. Isso aí tu já conhece há tempo. O detalhe é que, já que tem calor envolvido e a temperatura não variou,
o nosso que macete vira lixo na mudança de estado físico. Que macete não serve para mudança de estado físico, porque não tem variação de temperatura e o calor não é zero. Então vamos ao laboratório fazer um experimento para achar uma saída para esse fenômeno. Eu vou pegar aqui no laboratório uma certa massa de uma substância muito conhecida, água, que está a 0 graus Celsius, são 10 gramas de água, 10 gramas de água. Eu vou transformar essa água sólida em água líquida. Adivinha que temperatura? 0. Porque durante a mudança de estado físico, o Criador do Universo exigiu que a temperatura não mudasse. Tem motivos, né? Moleculares ali para isso acontecer. A energia que eu joguei para o gelo, em vez de fazer as moléculas vibrarem mais, fez as moléculas se soltarem, só isso. Eu vou botar essa substância num calorímetro e vou descobrir a quantidade de calor. O meu calorímetro leu 800 calorias. Isso são valores verdadeiros, por incrível que pareça. Claro que no laboratório dá 799,98. Ou no outro dia tu faz, dá 800,1 e alguma coisa. Sempre tem um erro envolvido, né, na nossa vida. E se fossem 20 gramas? 16? Não, 16. Parabéns, 1.600 calorias. E se fosse 5 gramas? 400 calorias. Para uma pessoa normal, isso é idiota. Idiota. Para um gênio, ele, não, saquei. Saquei e vou revolucionar a ciência. Vou criar a ideia de calor específico latente, por isso L. Basta pegar a quantidade de calor e dividir pela massa. Observe que todos os experimentos, o resultado nesse caso vai dar... Quanto ele vai dar? 80, né? Dividir por 10, lembra já, galera? Tirar um zero. 800 dividir por 10, 80. Tu vê, eu não fiz uma pergunta difícil, é só para acreditar que dá para fazer a conta e estar bem concentrado na aula. O que eu quero te dizer, meu querido, é que o L de fusão, foi uma fusão, não foi? Da água é 80 calorias por grama. A partir do conhecimento do L de fusão da água, aí agora tu me diz que massa de água tu quer derreter, eu consigo calcular, né? Quanta energia tu vai precisar, né? Se eu só é um babaca que precisa saber a energia para derreter água. Não sei, tipo a fábrica de gelo. Né? É essencial, é a única conta que o cara da fábrica de gelo tem que fazer. É o que moleza e o que macete na água para ver quanto é que vai ser a conta de luz dele para congelar aquela quantidade absurda de água. Te pergunto, só uma coisinha, se o L de fusão da água é 80 calorias por grama, qual é o L de solidificação da água? Quanto? Menos 80 calorias por grama, claro, né? Se para derreter cada grama exige 80 calorias, para congelar, que é o caminho inverso, eu preciso retirar 80 calorias de cada grama de água para tirar gelo, né? Certo? Tudo bem para vocês? Desculpa a demora. Mas eles fazem gelo com água pura? Sim. Cuidado, água pura. Não existe água mineral? Exatamente, é água com sais minerais, né? Só que é tão pouca quantidade de sais minerais. Não, existe água de bateria. É só destilagem. Não, gente, água pura é água destilada, é água de bateria. Ele quer dizer que na torneira, não tem problema, cara. Ele quer dizer que na torneira não é água pura. Na natureza não existe água pura. Aí o homem aprendeu a pegar água pura, ferver ela, a água ferve, os sais minerais não. No final da fervura da água vai sobrar um pozinho branco fininho. São os sais que ficaram na água. Essa água que foi evaporada e foi condensada é água pura que mata. Quantidades grandes dessa água, se tu beber, mata. Certo? Beleza? Isso. Agora olha só, galerinha. Quero ver se a galera entendeu. O L de liquefação da água, é menos 540 calorias por grama. Quanto é que é o L de ebulição? 540. Parabéns! Isso é para mostrar que o cara tá ligado que quando muda o sentido da transformação, só muda o sinal. O vestibular é rei em querer confundir o aluno com isso. Ele dá o L de fusão e tu tens que usar na conta às vezes o L de solidificação.
Pra ver, ele faz isso para ver se tu vai te tocar de trocar o sinal, sacou? Então tome cuidado com isso. Apesar da definição de calor específico latente surgir dessa maneira, eu vou multiplicar ambos os lados por M para surgir em nossas vidas o que moleza. Ou que mole para alguns, eu não gosto do que mole, eu prefiro que moleza. Certo? Agora é o seguinte, ó, com o que moleza e o que macete, tu vai dominar a calorimetria. O segredo é tu saber que quando tem variação de temperatura, que macete. Se não tem variação de temperatura, lógico. Uma das questões famosas nessa área aí é o cara dar os dados da água e perguntar, calcule a energia para transformar 20 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius. Tem que primeiro calcular o que macete para passar de menos 30 para zero. Depois o que moleza para derreter o gelo. E depois aumentar para 100 graus. Que macete de 0 até 100, água líquida. E depois mais o Que moleza para vaporizar a água. Porra, é uma boa expressão. É isso que eu fazer o quê? O que eu estou fazendo aqui? Transformando o que no quê? água, Gelo em vapor d'água. Olha como tem que estar concentrado para entender a nossa fala rápida aqui. Aí a garota muito astutamente já sacou, pô, se tá gelo, eu vou ter que fazer chegar a zero, que macete. Aí é gelo a zero, vai se transformar em água a zero, que moleza. A água a zero vai chegar até que temperatura? 100, que macete. Água a 100 vai ser transformada em vapor a 100, que moleza. O vapor vai ter que ser aquecido. Que macete, 5 cálculos separados na raça, depois soma tudo, faz gol. Então tu vê uma questão boba de arrumar, né? Olha só, uma linha questão. Calcule energia para transformar 20 gramas de gelo em menos 10 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius. Vire-se. Tu vê a quantidade de conta que o cara tem que fazer com uma frase, com uma linha de pergunta, né? Eu vou querer fazer isso com vocês, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer agora. Fazer agora. 20 gramas menos 10 graus Celsius. Eu quero chegar em vapor d'água a 300 graus Celsius. O que eu forneço para vocês? Eu forneço o Czinho do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. O Czinho da água, 1 caloria grama grau Celsius. O Czinho do vapor, 0,45 calorias grama grau Celsius. O L de fusão e o L de ebulição, que já estão no quadro. O segredo para o aluno não errar essa questão é o desenho. Ele faz uma pedrinha de gelo, ele faz 2 pedrinhas de gelo, 2 pocinhas d'água e 2 nuvenzinhas de vapor. Eu só forneci a temperatura inicial e afinal vocês é que tem que saber que o gelo derrete e a água derretida começa a 0. Vocês têm que saber que ferve a 100 porque é água e é 100. E aí depois é só trabalho braçal. Essa parte aqui é um que macete porque a temperatura mudou. Essa parte aqui é um que moleza porque a temperatura não mudou. Massa. Czinho 0,5 é o do gelo. Variação de temperatura 0 menos 10. Concordam? Final menos inicial. 10 vezes 10, 100 calorias. Que moleza. Massa 20. L de fusão 80. Para derreter o gelo, 2 vezes 8, 16. Eu acho que eu continuar é meio absurdo, né? Não achas? Não tá com preguicinha não, né? Então tu faz mais um que macete, mais um que moleza, mais um que macete, que na próxima aula a gente corrige. Essa é uma questão famosa de vestibular. Tá beleza? É trabalhosa só. É só trabalhosa se for pensar, ela não é difícil. Que macete e que moleza, galera, do ano passado, né? Pelo amor de Deus. Certo? Agora olha só. Em Física E, eu ainda não fechei a apostila. Porque faltou comentar uma coisa muito importante chamada diagrama de fases.
Vai ser proporcional a conta de acordo com... Não, pela variação. Mas então, Olha, na variação. esse que macete vai dar pequenininho, não vai dar muito grande, mas os que molezas sempre dão um pouco maiores, porque mudar de estado físico exige mais energia do que só variar a temperatura, certo? Mas não tenta achar uma regra, porque não, é muito comum o aluno na hora de fazer essa conta querer fazer só um que macete do início ao fim. Não tem regra, tem que fazer as contas separadamente, infelizmente. Só para a gente se preparar para a próxima aula de Física E, para encerrar o volume. Olhando para isso aqui, tu lembra que estado físico é esse? É só tu lembrar que está bem frio, ó. Então é sólido. Tu vê que o teu dia a dia, ele te ajuda nisso. E se a temperatura aumentar 1 monte? Então toda essa parte aqui é gasoso, ó. E essa partezinha aqui então? Sobrou o líquido. Tu concorda que dependendo da pressão e da temperatura, eu posso definir em qual estado físico está, né? E se acontecer esta pressão e esta temperatura, bem ali na junção entre as linhas? É chamado de ponto triplo. É uma situação que se tu bota lá água, bota lá num recipiente que dê para controlar a temperatura e pressão, e tu bota na temperatura e na pressão do ponto triplo da água, quando tu olha pela janelinha do equipamento, não te acredita. Tu vê água líquida no fundo do equipamento, pedrinhas de gelo flutuando na superfície e um monte de vapor d'água em cima. Os 3 estados físicos existem ao mesmo tempo. Olha que interessante. Na aula que vem eu vou te falar que essa linha aqui é a linha da sublimação. Por que linha da sublimação? Porque divide o sólido gasoso. Essa aqui é a linha da fusão. E essa linha aqui é a linha da vaporização. Olha que legal. Vou dizer que ponto é esse aqui também, ó. E que temperatura é essa? Para tu absorver bem aquela aula, dá uma lidinha nessa parte de diagrama de fases. Além de dar uma lidinha nessa parte de diagrama de fases para poder encerrar o volume 2, arrisca todos os exercícios de qualquer física do volume 2. E me traga algumas dúvidas, certo? Cheguei, eu fiz a UFSC, né?